Um dos eventos mais esperados do trimestre começa semana que vem. Está começando a temporada de balanços e as 7 magníficas começam a reportar na terça-feira. Vamos falar hoje também sobre o arcabouço fiscal e sobre as eleições dos Estados Unidos, onde o Trump tem uma vantagem. Olá, meu nome é Luiz Micares, sou o gestor da Black Swan Investimentos. Eu sou José Faria Júnior, sócio e analista da Wagner Investimentos. Júnior, vamos começar pelo arcabouço fiscal? Podemos. Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu essa semana. Bom, no dia 22, temos a divulgação do relatório do terceiro bimestre de receitas e despesas, que é um relatório muito aguardado e aonde o Haddad, né, sobretudo o Haddad, eventualmente a Tebet também, vão comentar sobre o resultado do governo nos primeiros 6 meses do ano, com relação a receitas e a despesas. Só que antes da divulgação, o mercado estressou, ficou nervoso de novo, dólar 5,60, o DI janeiro de 2031 aproximou de 12,20, estava 12,70, né, subiu quase 50 pontos muito rapidamente, o dólar chegou a ficar abaixo de 5,40, bateu 5,60, então o mercado ficou nervoso. E na quinta-feira, o Haddad, né, alguns dias antes do dia 22, o Haddad veio a público para falar, olha, nós vamos fazer um contingenciamento e bloqueio de 15 bi. O bloqueio está relacionado à questão de despesa além do limite e o contingenciamento à receita menor do que é prevista. E o total aí deu 15 bi. Até saiu um relatório do BTG em que 57% das pessoas entrevistadas esperava até 15 bi. Vamos falar contingenciamento, tá? Esperava até 15 bi de contingenciamento. Então, digamos que o Haddad agradou um pouco mais da metade do mercado, tanto que depois do anúncio melhorou um pouco. Só que também a IFE, Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado, soltou o relatório de acompanhamento fiscal de julho e colocou a situação um pouco mais grave. Então, assim, tem que dobrar a meta, Luiz. 15 bi é pouco, a verdade é essa. E eu achei gozado que o Haddad, né, que ele normalmente é um pouco mais lento, Sim. Ele já tomou a frente no final do dia, né? Exato, porque o mercado começou a bater 5,60 o câmbio. Agora, como o governo tem esse dia 22 de julho, depois, 31 de agosto, vai mandar o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, onde vai poder fazer o outro comunicado com o mercado. 11 de setembro, coincidência, no September 11, tem a questão da solução da compensação da não tributação da folha de pagamento de 17 setores da economia. Então, é uma outra data. 23 de setembro vai sair o quarto relatório do bimestre de receita e despesa. 22 de novembro tem outro relatório. Então, o governo tem outras oportunidades para aumentar bloqueio e contingenciamento, porque 15 bi não é um número que realmente vai funcionar. Como a gente acredita que isso primeiro que é tipo um band-aid, porque ele não está atacando o problema fiscal. É difícil atacar. Com a filosofia do governo, é difícil atacar. Mas ele está indo muito a conta-gota, né? Mas pelo menos está tentando acalmar o mercado de algum jeito. O curto prazo eu vou resolver, então toma uma gotinha aqui de calmante. Então está meio que a conta-gota, porque como tem eleição municipal, o governo também, assim, o Congresso para, até não consegue votar algo mais consistente, mesmo que queira. A gente sabe que não quer, que provavelmente não quer. E também, então isso aí é uma questão que dificulta a solução. E como ele não quer chegar nas eleições com a economia, com o dólar extremamente elevado e tudo mais, ele vai testando o mercado. Ó, vocês querem 15? Tá bom, te dou 15. Eu não, agora preciso de mais. Ele tem prazo para ir entregando. Então a conta-gota ele vai tentando controlar essa expectativa. O Fed deve começar a cortar juros em setembro. Isso também daria uma ajuda aqui para fluxo e derrubar o dólar. Talvez o dólar aí a 5,60, 70 tenha feito pico, né? Eu achei interessante porque o mercado sempre pergunta, né, qual será o nível que o governo de dólar, né, do preço do dólar que o governo vai reagir. Já está reagindo a 5,60 agora. Isso é interessante, né? Então o mercado estressou até 5,70, né? A gente lembra de vários, não só desse governo, mas de outros governos. Sim. Sempre que o presidente do Banco Central ou o presidente, alguém falava assim, o dólar não interessa, o preço do dólar não importa muito, aí o mercado estressava, né? E aí a gente ia ver onde é que o governo ia tentar botar um pano quente, e a gente achou que era um pouco mais alto, tinha gente falando que ia ser R$6, e parece que 5,50. Chegou a 5,75 quase. E mesmo agora nesse 5,50 já o governo... O mercado não melhorou totalmente, está aguardando de fato a abertura do relatório e tudo, mas já deu essa redução no estresse com antecipação. No dia 25 vai sair o IPCA 15,
A inflação de julho, naturalmente, é uma inflação um pouco mais baixa, mas a gente tem que ver aí no final da história o efeito da gasolina, que subiu, né? O efeito da bandeira amarela. Então, esse aí é um assunto que vamos esperar sair o IPCA fechado, né, para voltar a comentar. Mas é interessante... É que a gente já comentou semana passada também. Sim, mas uma coisa que é importante falar também é o seguinte. Nós temos duas bandas. A banda da inflação, quer dizer, então você tem qualquer inflação, 3%. Ah, você tolera 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Como que está a inflação no Brasil e como ela vai ficar por um período? Perto, eventualmente, acima do 4,5%. Mas o governo está jogando a inflação, de certa forma, para ficar entre 4% e 4,5%, na parte superior da banda. Ele não quer também acima, mas há um risco. Aonde está o déficit? Você tem 0 e tem uma banda que aceita menos 0,25%, né? Quer dizer, 0,25% do PIB de déficit. Então, aonde que está o déficit? No limite inferior. Então, o governo trabalha no déficit com o maior déficit possível dentro da lei e com a inflação na maior inflação possível, mas também dentro da banda. Qual que é o problema? É que a inflação é uma caixa de qualquer, Pandora, né? E qualquer choque que tiver, você não tem margem de manobra. Perfeito. Esse é que é o grande problema. Pode até estar dentro dos parâmetros, mas se deu algum choque, estoura uma bomba lá no Oriente Médio, o petróleo vai para $100. Não tem margem. Ah, dá algum problema fiscal novo aqui no Brasil, vai ter que gastar de novo. Não tem margem. Então o governo está no limite da inflação para cima e no limite do déficit máximo. Então, E sempre lembrando que a inflação não é algo fácil de ser controlado. Não. Então, assim, depende muito também da expectativa, né? Então você vê empresas que falam assim, puxa, estava até conversando outro dia com alguns empresários, ele falou, puxa, subiu o preço daquilo, subiu o preço disso, eu também acho que eu vou subir meu preço, porque tá me comendo margem, eu tô ficando apertado. Então, assim, a inflação é uma coisa que você fica perto da margem, né? Você fica perto do limite, sim, e às vezes ela escapa. Exato. Mas é isso. E o Trump, Júnior? O Trump parece que essa bala ali que ele levou, como diz o Júnior, né, o President of the Year, né, levou a bala na orelha, né, que foi uma sorte tremenda de ter pegado de raspão, e parece que isso aí, ele já estava bem nas eleições, né, já estava bem, e parece que isso melhorou a vantagem dele, né? O senhor está pegando aqui. Estou procurando aqui. Esse US President, mais 2 para cá. US President. Mais 2 para cá. Aqui, perfeito. Isso. Então, nós, lamentavelmente, tivemos um atentado contra o ex-presidente candidato Trump. E até saiu lá essas brincadeiras, né? Man of the Year, né? Com o Year com E, né? De orelha. Colocaram um gato com 9 vidas, enfim. Então, brincadeiras à parte, que o assunto é extremamente grave, é um ato de terrorismo, na minha opinião. Historicamente, quem sofre um atentado tem uma vantagem eleitoral. É óbvio que ninguém vai imaginar que isso é algo intencional, né? Mas quem sofre algum tipo de atentado tem uma vantagem. O Trump já vinha na liderança, já vinha com a grande possibilidade de ganhar as eleições e depois disso, estamos vendo aí praticamente, estava um pouco mais de 50%. Ele já estava acima de 50%, né? Estava acima de 50%. E depois? Agora está com quase 2/3 de chance de ganhar. E é provável que o Biden acabe desistindo da corrida eleitoral, né? Então, mesmo que entre um outro candidato, que eventualmente pode até ser testado para a eleição de 28, evidentemente os Estados Unidos têm as prévias que vão ocorrer em 28, mas pode ser que eles queiram testar algum candidato. Mas a chance do Biden não concorrer, eu acho que até aumenta, mas eu acho que isso não vai conseguir segurar essa onda vermelha lá nos Estados Unidos. E a gente lembra que na primeira eleição do Trump, né, o ano que ele venceu, no começo, quase no final da eleição, a bolsa estava caindo, e depois que ele foi eleito, aliás, um pouco antes de ele ser eleito, a bolsa já começou a subir bastante, né? Foi um ano bom para os investidores, especialmente para os investidores de bancos. Né? Então, assim, o que a gente espera do Trump para o mandato dele, né? Infelizmente, a gente continua achando que o fiscal, o Trump, ele tem esse viés gastador, né? E também que é um pouco mais exacerbado, por quê? Porque ele normalmente corta impostos. Então, você abre um déficit fiscal até maior do que, ou igual ou maior do que já está, né? Que, diga-se de passagem, é muito forte. Porém, do outro lado, você tem também os benefícios, que é impostos mais baixos, ou seja, uma produtividade maior dos Estados Unidos, que já está vindo muito bem, né? E você tem, provavelmente, um lucro maior das empresas, que beneficia nós, investidores. E barreiras protecionistas. Ele já falou dos carros elétricos, sobretudo dos carros elétricos chineses, vai colocar mais de 100% de taxa, né, em cima dos carros. Já comentou do México como uma plataforma de produção da China. Então,
na América do Norte, que é Canadá, México e Estados Unidos, vai ficar um pouco balançada eventualmente. E tem as retaliações, né? E a China vai sofrer mais. A China deve sofrer, a Europa deve sofrer, e também a Europa deve trazer, especialmente com as sete magníficas, deve trazer algum tipo de barreira, né? Já tem se falado muito nisso. Exato. Então a gente provavelmente nesses setores de tecnologia que são mais sensíveis e têm impostos muito mais baixos que o restante dos outros setores, a gente provavelmente deve ver uma retaliação também do mundo nesse sentido, né? E ele já comentou que assim, Trump é petróleo e não é energia alternativa. Isso também é carro elétrico, energia solar. Não, não é. Ele é petróleo e carro Detroit, né? E aí, o Brasil, só para completar, que o Brasil talvez não seja tão bom, talvez até por dois motivos. Primeiro, a gente está alinhado com o BRICS. O BRICS é China. E então, assim, nós temos como uma parceria hoje com China e os Estados Unidos vão voltar a ficar mais, ter mais conflitos, né, comerciais com a China. E como a China vai sofrer sobretaxas, é provável que o PIB chinês tenha dificuldade, inclusive, de ficar em 5%, deve ficar até abaixo disso. E, como o Brasil tem a China como parceiro, deve sofrer um pouco por conta disso. O Brasil vai ter que ampliar o seu comércio com os Estados Unidos. Perfeito. E também tem a parte dos imigrantes, né? Que deve ter algumas restrições que devem aumentar muito, que o Biden tentou deixar mais aberto, especialmente os mexicanos, o pessoal que vinha do México, e agora deve voltar umas restrições fortes aí com a imigração nos Estados Unidos. A imigração vai cair. Né? Isso aí já falou em reconstruir o muro com o México, enfim. Muito do que foi o primeiro governo vai ser esse segundo governo. Não vai ser igual, né? Mas a história vai rimar. Né? Então... E agora vem o Trump também com essa aura, né? Depois do atentado, que pode ser, que a gente pode ver algumas surpresas que a gente não sabe. Né? Sim, com certeza. E aí, voltando para as empresas, a gente, semana que vem, começa os balanços. Finalmente. Finalmente, né? A gente estava esperando isso, todo mundo aguardando. E tem as sete magníficas que começam agora, dia 23. 23. Começa com a Tesla e com o Google, né? Isso. A gente normalmente espera bons balanços. E dessa vez, a gente e o mercado, né? Tem uma função aqui do Bloomberg, muito legal, que a gente consegue estimar, mais ou menos, a média do que os investidores acham que a ação vai subir depois da divulgação do resultado. E no caso vamos olhar primeiro da Alphabet, o mercado está esperando quase 6% de alta logo no dia do resultado. Então esperam que tenha um resultado muito bom. A gente pode também dar uma olhadinha na Tesla. Que é a outra, né, da outra semana. Um pouco mais, 8%. 8%. Eu vi de hoje de manhã estava 7%, já está quase 8%. Ou seja, o mercado, conforme está chegando perto, o mercado está tentando antecipar um balanço melhor ainda do que imaginava. E uma coisa que é interessante, que nos últimos dias nós tivemos uma rotação de alocação nos Estados Unidos. Né? O pessoal vendeu bastante as companhias de tecnologia, sobretudo as sete magníficas, e comprou muito as de menores capitalizações, que é o índice Russell 2000, que teve a maior valorização contra a Nasdaq em 5 dias desde 79, quando o índice foi criado. Né? Então, é impressionante. Não foi assim uma diferença tão gigantesca, mas foi a maior diferença em 45 anos, que é o tempo de que o índice foi criado, né? Entre o Nasdaq e o Russell. E mesmo com esse movimento de cotação, o mercado está esperando aí um ressurgimento aí das sete magníficas. Né? Interessante. Eu estou colocando aqui uma comparação entre o S&P e o Equal Weight, para a gente dar uma olhadinha também. Sim. O S&P 500 são as ações com os pesos do índice, como ele é divulgado, e o Equal Weight como são 500 ações, é mais ou menos 1%, né, para cada ação aí. 1%. Um pouquinho mais. Menos. Um pouquinho menos. 0,2% para cada ação. Então a gente vê, né, que nem o Júnior falou, que o S&P ele caiu, né, e caiu bem menos. Não, caiu bem mais do que o Equal Weight. Do que o Equal Weight. Ele caiu mais o S&P. Exato, desculpa, eu falei, o S&P caiu mais do que o Equal Weight, e o Equal Weight acabou subindo mais do que o S&P nesses últimos, desde o dia 8, né? 8, 9. Então é isso, a gente acha que a temporada de balanço ela sempre vem com um viés bom, então a gente não espera nada de anormal. As empresas têm respondido muito bem, o PIB americano tem sido forte,
A previsão do PIB do segundo TRI está variando muito, mas a mais recente é 2,7% pelo Fed de Atlanta. Que para a economia americana é muito. É muito, né? Ela estava girando perto de 3, 2,7, 3, não faz muita diferença. E a gente espera que uma temporada boa de balanço ainda nos Estados Unidos. Continuando, né, essa ascendência, e como agora a inflação está vindo um pouco mais baixa e a parte de expectativa de queda de juros tem ficado um pouco melhor, né, a gente espera uma certa continuidade. Sim. Deixa eu só dar uma opinião aqui que eu estava até escrevendo, coloquei no relatório de hoje, no WMM, porque aí a gente começa a observar uma mudança de fala dos membros do FED. Mas existe um negócio chamado Simpósio de Jackson Hole, que é um simpósio que tem quase 50 anos de idade, foi movido pelo FED de Kansas, e que é entre os dias 22 e 24 de agosto. O que a gente está vendo da turma do FED falando hoje? Precisamos de mais dados. Dia 22 a 24 de agosto já vamos ter o payroll de julho e o CPI de julho. Se vierem números bons, 24 de agosto para 18 de setembro são só 20 dias. Então, quem sabe no simpósio de Jackson Hole tem uma mudança mais a favor do corte de juros na fala dos dirigentes do FED. Eu acho que isso aí ele pode ter uma importância grande, meio que confirmando a expectativa do mercado. E assim, hoje em dia existe uma expectativa, uma fala do mercado que diz que o FED está atrasado com os cortes de juros. Né? Do mesmo jeito que ele estava atrasado na subida, ele está atrasado no corte, o que é muito ruim para o presidente do FED, né? Que se mostra sempre... O FED normalmente ele deveria dar confiança e deveria dar o tom do que vai acontecendo, né? Ele tem diversos instrumentos para ver isso. E é estranho, o mercado está antecipando isso e forçando ele a fazer um movimento. Exato. Hoje a curva está colocando 5 cortes de juros até junho do ano que vem. E é interessante que o FED, na última projeção, falou: vou cortar 5 vezes até dezembro do ano que vem. Quer dizer, o mercado está puxando os cortes aí mais rápido. Então, assim, está num período de silêncio agora, porque tem a reunião do dia 31. Entre a reunião e o Jackson Hole, eu acho que o Jackson Hole pode ser uma boa data para o pessoal dar um comentário, um speech: olha, os dados estão vindo favoráveis para corte, alguma coisa do gênero. Você vê agora dia 31, né? A expectativa de corte é 0, não... mas já o que o mercado espera é que já se fale sobre esse assunto, e que nem o Jackson Hole agora, né? Para poder abrir, porque você vê que o mercado já espera um corte de 0,25 para o dia 18 de setembro. 18 de setembro. O Jackson Hole é um evento excelente para isso. E mais um corte em novembro, talvez, né? Mas com certeza em dezembro. Então, assim, e outro em janeiro. E outro em janeiro. Então, assim, nas próximas 4 reuniões, o mercado já espera 3 cortes. O que é muito favorável. E vira um pouco favorável para o Brasil também, porque indiretamente você paga menos juros lá, aqui o nosso juros fica um pouquinho mais atrativo. Está 10,5, não vai cortar por enquanto, e isso deve ajudar o dólar, não vou dizer cair muito, mas se o governo fizer o mínimo com o americano cortando, esse 5,60 não tem como se sustentar. E você vê na Bolsa, né, que a Bolsa teve essa alta aqui, que foi até 130 mil pontos, ela foi puxada por 6 bilhões de dólares, ou de reais. De reais, quer dizer, não é nada. 1 bi de dólar. 1 bi de dólar, quer dizer, não é nada. Ou seja, de um lado você vê que a Bolsa está largada, né? Só tem investidor que realmente acredita, deve ter o Barça lá, né? Investidores como o Barça, assim. Mas a verdade é assim, pouco dinheiro está movimentando muito a Bolsa. Exato. E realmente, se você cortar um pouquinho de juros, pode vir mais 1 bi, e se vier mais 1 bi, é muito dinheiro hoje em dia para a gente. Exato. É isso. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço. Obrigado, até a próxima, tudo de bom.